quando o PT quis explorar uma crise parecida, mas muito mais moderada, com o Fernando Henrique criando o movimento Fora FHC, eu fiz a mesma coisa. O senhor foi contra o impeachment? Porque não é assim que se faz. O impeachment é um remédio absolutamente raro para não ser usado. É uma iminência que só cabe em situações absolutamente únicas em que o presidente ou a presidenta, né, tenha cometido dolosamente um crime de responsabilidade, diretamente sendo responsável por aquilo. Não é nem de longe o caso. Isso não ficou ainda provado? Impeachment não ficou provado, não há acusação, sequer acusação. E eu sei que a presidente Dilma é uma pessoa séria. Eu sei que ela não é responsável por nenhum mal feito, sob o ponto de vista criminal. Que o governo é ruim, infelizmente, é lamentavelmente ruim. Mas isso não é motivo para o impeachment. Governo ruim, governo que a gente não gosta, a gente pressiona para mudar, mas não pode interromper. Até porque a sociedade brasileira precisa saber. Um impedimento da presidenta Dilma põe na presidência da República o Michel Temer, do PMDB, amigo íntimo do Eduardo Cunha, que é um camarada que está processado por formação de quadrilha e roubo pelo Ministério Público Federal. O senhor acha que é trocar 6 por meia dúzia ou piorar? Não. É piorar. É tirar uma pessoa que recebeu 58 milhões de votos, 60 milhões de votos, por uma que não tem voto, portanto deslegitimada, e botar no centro do poder brasileiro uma escória, a quem nós devemos parte importante da crise. Agora não se comprar com o vácuo. Se nós não participarmos, os picaretas ocupam monopolisticamente, como está acontecendo. Eu nunca ouvi falar, sabe, de maioria corrupta no parlamento. O parlamento é o santuário da democracia. Você sempre terá uma fração de corruptos, o sistema é pensado para lidar com minorias de corruptos, etc. Nós hoje temos uma maioria de corruptos na Câmara Federal, que elegeu um presidente que é simplesmente processado e eternamente envolvido em escândalo. Isso é uma tragédia para o país. As pessoas não lembram porque faz tempo, mas o Brasil tinha uma ditadura militar. E quando a gente, no movimento estudantil, ativos e tal, a gente tinha sonhos, parecia uma utopia irrealizável. E hoje tudo é passado, nós ganhamos todas mesmo. E hoje nós temos o que ganhar. E às vezes demorou mais de 20 anos, né? A ditadura, sim, por isso que é preciso preservar a democracia. Até ganhar, né? Um governo ruim, 3 anos, a gente engole, aguenta, passa, não sem pressionar para que ele melhore, certo? Mas sem democracia, bobagem. E hoje está vindo para a rua, despudoradamente, o movimento pedindo volta de ditadura. Por desorientação, senhorinhas, né, que provavelmente são boas pessoas, portando cartaz em plena Avenida Paulista, reclamando por que a ditadura não acabou de matar todo mundo, inclusive a Dilma. Agora em Fortaleza, foi agredir o Stedley, que eu não tenho nenhuma admiração. Agora o camarada desce no aeroporto para fazer lá seja o que for, e vê um vagabundo, um burguesote à toa, junta metade de meia dúzia de pessoas para agredir a pessoa na porta do aeroporto, na porta do avião. Mas o nível de agressividade, de ódio no debate público aqui em São Paulo, o Guido Mantega vai entrando. Eu também acho o Guido Mantega foi um desastrado ministro da economia na etapa final. Agora ele leva a mulher no hospital e um vagabundo qualquer, burguesote à toa, vai agredir o cara pessoalmente. Onde é que nós estamos? E a gente pensa o que vai acontecer depois, né? Porque o nível do debate piorou muito. Se valer para os outros, vale para a gente. Então é preciso restaurar a regra. Tolerância, respeito às diferenças, debater, ninguém é dono da verdade, preservar aquela instituição caríssima que nos garante isso. É porque parece que existe um nível de exaustão, de fadiga tão grande que é difícil retornar ao debate civilizado. Claro, é um confronto odiento do PT com o PSDB que está levando o país à breca. O PSDB eu ajudei a fundar. É uma das minhas tragédias partidárias. Eu estava feliz da vida. Fui o único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90. O PT é mais corrupto do que o PSDB? De jeito nenhum. Infelizmente estão se igualando nisso também. Porque todo mundo fala que são os maiores escândalos de corrupção da história. O mensalão, aí depois é a Lava Jato. Mentira completa. E o que não doura a pílula. Sabe por quê? O pecado do pecador é desculpável. Então eu sou um pecador humilde e eu peco. Quando eu peco, eu sou um pecador, as pessoas compreendem, eu posso pedir desculpa e ser perdoado. Mas o pecado do pregador, esse é indesculpável, esse é o problema. O PT fez 20 anos de discurso moralista, reduzindo a política a eles contra nós. Eles todos não prestam, só nós somos os anjos e santos. Quando chegam lá, se lambuzam completamente e pior, de forma vulgar. Você imagina? Desculpa, eu preciso falar essas coisas porque é por essa razão que eu estou voltando à luta. O Silvio Pereira, sabe, chegou a secretário executivo, secretário-geral do partido do presidente da República, recebeu uma Land Rover de segunda mão e registrou no Detran de propina.
Pelo amor de Deus. Não podiam ter feito o que estão fazendo, o que fizeram e o que estão fazendo. Esse é o problema. Agora, achar que nós vamos resolver o problema com o discurso da Marina Silva, né? Beata, arrumada com um paninho enrolado aqui, né? Todo mundo é podre, só eu que sou santa e tal. Isso sabe o que é que produz? Uma crise eterna. Mas existe saída? Existe uma terceira via fora de PT e PSDB? Não existe. Ela pode e deve ser construída. E não é uma terceira via, é uma via. O que é que aconteceu? Uma nova via. Né? Os dois se exauriram. E essa é a tragédia do presidencialismo. Os dois se exauriram. O PSDB é inacreditável. Eu fico vendo como é que pode gente da altura do Fernando Henrique Cardoso, que convenhamos, é um homem, né, mas o senhor acha que ele tem um discurso Mas o Fernando hipócrita? Henrique Cardoso, costeando o alambrado do golpe, por pura vingança, sabe? Imitando a pior qualidade do PT, o PSDB na Câmara e no Senado, votando contra o fator previdenciário que eles criaram, o PSDB votando contra a CPMF que eles criaram, o PSDB votando para destruir a saúde fiscal do país, confrontando um valor que eles beatificaram vamos dizer, do superávit primário e coisas que tal. Onde é que nós vamos parar? É a oposição do quanto pior, porque melhor. Repare bem, se amanhã eles forem ao poder, com que moral eles vão propor as coisas que têm que ser propostas para consertar a vida brasileira? Esse é o problema. Estou lá preocupada. Tem muita gente boa no PT, tem muita gente boa no PSDB, sim, mas eles estão simplesmente sendo postos de lado porque virou linchamento. Hoje ninguém mais, nem o PT, está todo acanalhado, acovardado, não defende o governo, não defende as instituições, porque o líder do governo, na hora que fala qualquer coisa, ele diz, é o homem da cueca, do dólar na cueca. Coisa que nem sequer é justa, ele foi absolvido e tal. Mas é assim que as coisas estão no Brasil. Então nós precisamos, tudo bem, confrontar o governo mentiu para a sociedade, né? Esse é o grande problema. Nós votamos numa coisa e estamos recebendo outra, rigorosamente o oposto. Mas isso é para a gente criticar e pressionar para mudar. Agora, quebrar a regra e transformar a política num confronto odiento de base moralista, isso não permitirá ao Brasil resolver nenhum dos seus problemas. E vai se agravar essa crise. Muita gente. Eu estava conversando outro dia com o prefeito de São Paulo. As pessoas hoje estão comparando o prefeito de São Paulo, Haddad, com a idealização de uma cidade perfeita e tal. Mas daqui a pouco, quando forem votar e tiverem que escolher comparando, vão ver o prefeito excelente que nós temos. O senhor acha que ele tem condições de ganhar? Estou falando no PT 1. Aí você tem o Eduardo Paes, que é do PMDB, que é um partido que, por regra, infestou-se de corrupção, ladroeira e fisiologia. Mas lá no PMDB, você tem o Eduardo Paes, um jovem prefeito que está aprendendo, né, o ramo da grande política, está fazendo um trabalho respeitável no Rio de Janeiro e também pode ser uma novidade. Ele é um dos pré-candidatos à presidência pelo PMDB. O senhor votaria no Eduardo Paes? Não digo que votaria, porque eu não gosto da circunstância dele. Eu estou só dizendo, para não perdermos a esperança de que a nossa democracia está produzindo uma nova geração de quadros. Você tem o Cid Gomes, né? Seu irmão. Fez um governo extraordinário no Ceará, sem rival, e na hora que precisou, botou o dedo no nariz desse picareta que preside a Câmara Federal, pegou o paletó e foi para casa. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? O senhor se refere. Botou o dedo, pegou o paletó e foi para casa. Isso é o que está precisando a gente ter na política, gente que tenha correção, atitude, né? Mas ele é da nova geração. Você tem o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, você tem o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, o prefeito do Recife, você tem o governador do Piauí, enfim, você tem muitos quadros que a sociedade brasileira não conhece ainda, mas que são quadros que têm o que mostrar. Agora, o PT e o PSDB têm o mesmo projeto? O PT está imitando todo o conservadorismo econômico do PSDB, mas e na rigorosamente o mesmo. Qual é a diferença? E o povo percebeu. Faz o conservadorismo grave na economia e o PT tem um olhar mais social e, portanto, criou ambiente para que 25 milhões de brasileiros saíssem da miséria. Isso aconteceu. Mas o papel do ex-presidente Lula nessa dinâmica toda? O legado dele vem sendo destruído, vem sendo erodido? Porque ele cometeu todos os erros e está repetidamente cometendo os erros. Essa engenharia é ele que montou. Quem montou essa engenharia, PT, PMDB, com protagonismo do PMDB na linha de sucessão, foi o Lula. Mas o senhor acha que o Lula é responsável pela corrupção que acontece no PT? Porque muitas pessoas o culpam disso, esperam que a Lava Jato chegue até o ex-presidente. Ele é responsável não por ser, vamos dizer, ator
direto de corrupção que o Lula não é. Eu conheço muito o Lula desde 1980. O senhor acha que ele é correto como a presidente Dilma, como o senhor disse que a presidente Dilma Ele é diferente. O Lula, ele tem uma moral frouxa. O que é uma moral frouxa? Uma moral frouxa é assim, ele não rouba, mas não está nem aí para a turma roubar. O senhor acha que ele fecha os olhos para a corrupção? Não está nem aí, ele acha que é assim mesmo e tal, e aí entrega. Essa história da Petrobras foi montada lá atrás na turma do Fernando Henrique e ele simplesmente botou gente dele para fazer a mesma coisa. Mas ele sabia? O senhor acha que ele sabia? De detalhe, quem está tirando 3%, não. Mas sabia que havia corrupção? Mas sabia que havia, sem dúvida. Sem dúvida. E deve ser responsabilizado por isso? Não, porque a responsabilidade penal é individual e supõe o dolo. E ele não tem nada a ver com superfaturamento de obra, com propina disso ou daquilo outro. Quer dizer, o senhor está dizendo que ele nunca participou daquilo ativamente, não, pessoalmente? Não, isso eu tenho segurança que não. Agora a Dilma não. A Dilma, ela tem uma atitude moral severa. E essa é a esquizofrenia, coitado. Né? Ela foi eleita nesse esquema e ela botou a Graça Forte, as pessoas não sabem, ela botou a Graça Forte quando começou a aflorar a confusão da Petrobras. Ela tentou trocar. Ela botou a Graça Forte para moralizar. A Graça Forte deve ter fechado mais de 20 offshores que o Sérgio Gabriel criou, sabe? Empresas de fachada lá fora, como proprietário da Petrobras para fazer jogo de aluguel de navio, de afretamento de navio, jogo de compra de equipamento, de coisa. Como fizeram, eles venderam uma refinaria subfaturada na Argentina e compraram superfaturado uma refinaria em Pasadena. E o Brasil tem 24 bilhões de dólares de déficit na conta de derivado de petróleo e eles traíram o Ceará e o Maranhão, que gastaram milhões para receber uma refinaria prometida e posta no plano de investimento da Petrobras. Isso tudo estava acontecendo. E a Dilma, eu escrevi quantas vezes, ninguém ligava. Ninguém liga, na verdade. Se você olhar Furnas, o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha. Ninguém despachou uma pequena central hidrelétrica, que chama PCH, sem pagar pedágio para Eduardo Cunha. Todo mundo sabe disso. E o Lula sabia que quando entregasse Furnas para o Eduardo Cunha, era para isso que ele ia fazer. O senhor acha que as coisas vão mudar com a Lava Jato? Vai haver uma moralização da política? Não esperemos milagre, porque o que está acontecendo no Brasil é que todas essas questões estão melhorando. Eu sei que quando eu digo isso, o telespectador toma um susto. Mas porque há mais investigação. Porque agora tem transparência, agora tem Ministério Público, agora tem imprensa, sabe? Não tinha no país. Agora tem Polícia Federal ativa, funcionando. O PT tem razão de se atribuir a responsabilidade aos governos petistas? De que hoje há investigação, há autonomia? Quem fez a inversão, quem soltou a Polícia Federal para ser profissional foi o Márcio Tomás Bastos. Grande que é o ex-ministro da Justiça. Grande brasileiro e fez isso como ministro da Justiça do primeiro mandato do Lula. Reforçou a Polícia Federal, fez concurso e permitiu à Polícia Federal que ela fosse. Então você vê o número de inquéritos. Esse foi o marco, né? Esse foi o você vê o número de inquéritos no governo Fernando Henrique. O Procurador-Geral da República no Fernando Henrique era chamado de Engavetador-Geral da República. Você vê a quantidade de inquéritos de representação contra políticos e a corrupção no Brasil, infelizmente, existe há muitos anos, né? Então as coisas estão melhorando. Agora é muito desagradável a gente ver, né, essa podridão sendo exposta e volto a dizer, o cidadão com salário apertado, com medo de como se bala fosse um momento perdida, de catarse mesmo, né? Perdendo um terceiro turno de trabalho dentro dos ônibus e maltratado nos postos de saúde. Ouvi dizer que estão roubando em todo canto e que o prêmio é a impunidade, que o engravatadão lá do presidente da Câmara continua mandando. Dilma Rousseff deve anunciar uma reforma ministerial com corte de até 10 cargos, deve entregar pelo menos 6 ministérios ao PMDB. Isso é a estratégia correta? Resolve o problema dela, pelo menos assim, imediatamente, pontualmente? Não resolve. Até porque é uma rendição a determinadas simplificações, né? Então as pessoas dizem na rua: porra, vai criar mais imposto, por que não extingue esse ministério? Aí não dá bilhão, entendeu? Não dá bilhão. A conta brasileira é bilhão. E você extingue nesses ministérios todos... Não, dá 200 milhões, é uma conta... E por ano, o que não quer dizer que é pouco dinheiro, não quer dizer que tem ministério... É demais, não precisa disso, mas está desempacotado, percebe? O que pode salvar a Dilma é dividir a sociedade brasileira em torno de uma agenda fecunda. O presidente Lula sempre fala nisso, né? Na agenda pós-ajuste. Mas não é negócio de marketing, não é negócio de truque. É bobagem. A questão é a seguinte, basicamente ela tem dois problemas. Um problema,
os políticos escalando o golpe. E isso só é possível porque ela tem um outro problema, e este é o problema. É uma sociedade achando que foi enganada. Primeiro, parte importante não votou nela. Já não ficou feliz. E a outra parte que votou nela, na qual eu me incluo, se sente hoje enganado, porque ela prometeu uma coisa e está fazendo rigorosamente o oposto. Isto é que cria o ambiente de instabilidade. Então ela precisa se reconciliar na sociedade. Na hora que ela se reconciliar com a sociedade, não quer dizer produzir milagres, mas se reconciliar. Dizer, olha, ok, eu tentei por esse caminho, fiz tudo que pude fazer, costei ministério, entreguei o Ministério da Fazenda para os bancos e tal, mas não funcionou. O ano fiscal foi o pior da história brasileira, a recessão é a pior da história brasileira. Há 12 anos que nós não ouvimos falar em desemprego, o desemprego voltou a explodir no Brasil. A massa salarial, inclusive o poder de compra do salário mínimo, foi erodida. Chegou a poder de compra de $320, nós recebemos a $76 a poder de compra o salário mínimo. E tentei, vocês viram que eu tentei, agora não, vou voltar aqui para o meu caminho. E aí precisa ter uma equipe capaz de imaginar esse novo caminho. Mas pelo que o senhor está dizendo aí, o primeiro passo é admitir erros. E pelo que a gente viu até agora, a presidente Dilma tem muita dificuldade em fazer Sim, isso. ela não faz a que retórica da admissão, mas fica no zigue-zague. Por que ela vai extinguir os ministérios se ela faz 7 meses que assumiu e não extinguiu? Ela foi presidente 4 anos e não extinguiu. Vai extinguir por quê? Porque ela está se rendendo a uma crítica que não tem resposta. Entregar o Ministério da Saúde para o PMDB, por exemplo. É inacreditável. Vem aí a rodada de escândalo 2.0. Mas o que ela quer evitar Olha, é o impeachment. Quer dizer, ela tem um objetivo a curto prazo. Mas ela só tem uma chance de escapar do impeachment. Qual? O povo. Por que não tiveram coragem de propor o impeachment do Lula no Mensalão? Em que estava imputada ao chefe da Casa Civil a responsabilidade de chefiar uma quadrilha com prova robusta e Banco Rural e cacete a quatro, tudo, porque que ninguém ousou se meter a besta com impeachment do Lula. Tinha uma popularidade muito melhor. Porque não perdeu o povo. E a economia estava muito melhor também, né? Tem essa outra... Não estava tão bem, não. Não estava tão bem, não. O Brasil está crescendo a 2,3% em média. Ridículo. Nós estamos crescendo abaixo do ganho de produtividade, abaixo da soma dos jovens que chegam ao mercado de trabalho, por conta dessa política ultraconservadora que o Lula replicou. Só que o que ele fez? Ele sinalizou para a população que fazia esses acordos salafrários aí com os políticos safados e não sei o quê, que tinha corrupção, como uma espécie de preço a pagar para fazer o Bolsa Família, que esconjurou a fome do lado brasileiro, fazer o crédito popular acontecer, que saiu de 13% para 50% do PIB na veia. O pobre trocou jumento por motocicleta, né? Comprou geladeira, comprou televisão, acesso ao crédito para a construção civil, para a moradia popular. Saiu de 13% para 50% do PIB. O salário mínimo valia $76 no governo Fernando Henrique, a poder de compra. Chegou a valer $320. Mas no governo Lula, então, o governo tinha muito mais lenha para queimar. O que fazer agora no governo Dilma, quando você já acabou, você já extinguiu todas as possibilidades? Quais possibilidades? O presidencialismo brasileiro é tão autoritário, tão doentio, que tem nisso uma vantagem. Na hora que a presidente quiser estalar o dedo, muda tudo. O problema é falta de imaginação e equipe. E a insistência de ir por um caminho da desgraça. Quais são os principais erros na equipe dela? É um erro manter, por exemplo, a Luiz Mercadante na Casa Civil? O ex-presidente Lula já aconselhou várias vezes, não? Eu acho que não. Ali o que tem é um problema de interlocução política. Então você repare bem, você tem uma lógica que o Lula defende por esse pragmatismo. Ele não quer nem saber, ele sabe que quando entregou Furnas para o Eduardo Cunha ia para lá para roubar. Lula sabe. A Dilma resiste a isso. E aí, quando ela engole ela não recebe. É um negócio de cinema. Ela tem ministro que ela nomeou e não recebe. Sabe? Então, é uma esquizofrenia. O que ela precisava fazer agora era o seguinte, era ter uma turma com ela. Quem está comigo? Intermediários fora. Quem está comigo? São 100? São 150? São 200? São 250? E isso exige mão de obra, experiência, capacidade. A Dilma, inacreditavelmente, nomeou com a coordenação da política do Brasil a Ideli Salvati. E eu fico com pena, porque é uma boa pessoa. Sim, mas repare bem, você não acha que isso que está aí foi construído lá no primeiro mandato? Foi. São reflexos do primeiro mandato. Está de olho no quê? A decisão dele vai ser baseada em quê? O PMDB, vamos ressalvar, não é o PMDB. Essa ala picareta do PMDB está de olho numa coisa: lugar para roubar. Ponto final. Duro e cruelmente, é isso, lamentavelmente, que está acontecendo. Olha, estão indicando um tal de Manel Júnior, se presta atenção, um semi-analfabeto, sabe? Semi-analfabeto,
picareta desde nascença para o Ministério da Saúde. A saúde, que corresponde ao mais grave drama da sociedade brasileira, que tem uma crise de financiamento absolutamente dramática, que é literalmente uma questão de vida ou morte. Como é que pode transformar isso em moeda e trazer um camarada absolutamente desqualificado, que na hora que a imprensa vasculhar a vida dele, ele não dura 15 dias? Não é possível que você nomeie um ministro sem pelo menos passar pela ABIN. Sabe? A ABIN tem a obrigação de dizer, presidente, esse camarada aí vai ser fritado em 15 dias. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista na sexta-feira e disse que o governo fazia um pacto, a presidente Dilma estava fazendo um pacto com o demônio para salvar o governo, né? Dando tantos ministérios ao PMDB que ela não governava mais, que era governada. O senhor concorda com isso? O Fernando isso? Henrique, ele abusa da inteligência dos outros, porque ele conta duas coisas, com a absoluta complacência da grande imprensa, absoluta complacência, ele pode fazer o que quiser, andar nu, pelado, falar bobagem à vontade, a imprensa o protege. E de outra forma ele conta com a falta de memória da sociedade brasileira, que ele pensa. A Dilma está simples e puramente replicando exatamente o que ele, Fernando Henrique, fez. Sabe quem era ministro do transporte do Fernando Henrique, que dali comandava o mensalão do PMDB no governo Fernando Henrique? Eliseu Padilha, ministro da Dilma. Sabe quem era líder do Lula no Senado e líder do Fernando Henrique no Senado? O mesmo, Romero Jucá. O mesmo. São as mesmas figuras. Rigorosamente agora, a mesma. O Fernando Henrique... Henrique... Michel Temer era homem do Fernando Henrique. Agora, o Fernando Henrique disse que ele contava com o apoio do Congresso quando houve o movimento Fora FHC, que o senhor já citou aqui, que a presidente Dilma não conta com esse apoio. E quando precisou, comprou voto. Quando precisou, comprou voto. Com dinheiro, pura e simplesmente, R$200 mil na época, custou o voto para comprar a reeleição do Fernando Henrique. Se as pessoas não têm memória, eu tenho uma memória implacável. Dá para ganhar, reconquistar esse apoio do Congresso a presidente Dilma até 2018? Só tem uma acha chance que vai do Congresso ser afim com a nossa estratégia. É o povo nos apoiar. Ou seja, aumentar a popularidade dela. Não é negócio. Você pegou e entrega o Michel Temer a coordenação política. O Michel Temer transforma a coordenação política numa distribuição de cargos, entrega todos os cargos mais importantes do país à pura escória do PMDB, que ele representa, na linha de sucessão, e depois lava as mãos. É muita inocência, muita inocência. Vai escapar porque o povo brasileiro é democrata. Ministro, o senhor disse recentemente em uma entrevista à Folha de São Paulo que impeachment sem prova de crime é golpe. Quais são os riscos de um impeachment neste momento para a democracia no Brasil? Nós simplesmente teremos 20 anos de ingovernabilidade no país. Estou seguro disso. É só a gente imaginar. Né? Inventa-se um pretexto, tipo, pedalada fiscal do Tribunal de Contas. Pedalada, eu vou explicar para as pessoas o que é. A Caixa Econômica, que pertence ao governo, paga o Bolsa Família. Então, um belo dia, o governo teve dificuldade de dinheiro e mandou, Caixa, paga aí que depois eu te pago. Vendeu fiado, né? Paga aí. Paga aí com o teu dinheiro que depois eu te pago. E depois pagou. Isso não é crime de responsabilidade, nunca foi. Mas é empréstimo, porque a lei de responsabilidade fiscal supostamente proíbe. Vamos discutir, isso não se faz, é química, contábil, é tudo de ruim, ok? Ok. Dito isto não é crime, não foi a Dilma que fez, portanto, nem é crime, portanto, não se pode atribuir a ela um crime. E segundo, não foi ela que fez, foi o secretário do Tesouro que fez, mas essas coisas o Tribunal de Contas pode multar. Como é normal, o Tribunal de Contas multa lá o secretário do Tesouro, quem de ofício fez. Mas isso não é razão para impeachment, ponto final. E volto a dizer, na hora que você quebrar a regra, vale a quebra de regra para todo mundo. Aí vamos derrubar a Dilma, entra o Michel Temer. Os problemas são os mesmos, só que o Michel Temer é um sem voto, era o último deputado em São Paulo, o último. De 71 deputados federais de São Paulo, ele conseguiu a proeza de ser o menos votado de todos. E é o homem que faz a testa de ferro dessa turma do PMDB. Ou seja, tudo que nós estamos vendo, nós vamos assistir exponencialmente, só que com um camarada que não teve o voto do povo. É porque, na verdade, muitos argumentos... Eu, por exemplo, vou exigir o impeachment dele no dia seguinte. Os críticos argumentam que seria um governo de união nacional, concertação nacional, como foi o do Itamar Franco. Você imagina que o PT, golpeado, a CUT, o MST, o Sindicato de Servidor Público vão ficar num governo de união depois de terem sido golpeados. Que isso? Isso é a Venezuela aqui. Nós não podemos deixar acontecer. Não podemos. O senhor disse então, que haveria nós temos duas lutas nesse momento. Defender a democracia a qualquer preço e brigar para o governo da Dilma mudar. Isso é o que nós temos que fazer. O senhor disse que haveria graves consequências se houver um impeachment. Que consequências são essas? Haverá a possibilidade de violência na rua.
Mas quem vai defender esse governo? Não é defender o governo, é defender a regra. É defender a regra. Defender a regra. Eu, por exemplo, estou na linha de frente. Estou na linha de frente, não vou aceitar. No dia seguinte que derrubarem a Dilma, eu vou encabeçar um movimento pelo impeachment do Michel Temer. Esse impeachment que o senhor chama de golpe tem cara? Quem são os golpistas? Tem. São duas correntes, porque o golpe agora não é mais uma sargentada. O golpe agora é via manipulação de instituições para dar feição jurídica ao golpe. Então hoje tem duas escaladas, ambas aberrantes. Uma é no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de julgadas e aprovadas por unanimidade as contas da campanha da Dilma, conseguiu-se a proeza de reabrir a discussão. E por aí há uma tendência de, vamos supor que não vai acontecer, porque os juízes brasileiros, felizmente, são de altíssimo nível, especialmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito orgulho de ver também este avanço extraordinário do Brasil, que é a nossa justiça. Está melhorando muito nos tribunais superiores, ainda tem que melhorar bastante para baixo, mas está melhorando bastante. Eu já vi como é que era no passado, né? A consequência, vamos dizer, desse itinerário era declarar nulos os 60 milhões de votos que a Dilma recebeu, porque, aspas, o povo teria votado por abuso de dinheiro, de poder econômico e poder político. Neste caso, assumiria o Aécio. Portanto, ou haveria nova eleição, né? Que não tem nova eleição. Não tem nova eleição. Assumiria a presidência da República, né? O segundo colocado. Anulados os votos, assume o segundo colocado. Tá certo? Com que cara nós íamos ficar no Brasil? Que governança, que governabilidade haveria para uma jogada dessa no tapetão que o povo não suporta? O povo está magoado, zangado, com razão com o governo Dilma, mas o povo não suporta, sabe, jogada, golpe, o povo não aceita. Você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo, eu conheço com a minha alma o povo brasileiro. Segundo movimento, no Tribunal de Contas da União. Fernando Henrique fez isso que eu chamo de pedalado a rodo. Lula fez quantas vezes quis. Nunca ninguém foi multado sequer pelo Tribunal de Contas. Mas a presidente Dilma aumentou, né? Foi num grau assim exponencial. Né? Nada disso, está tudo pago. E era o banco público. Mas teve um custo alto para o Brasil, né? Eu não estou defendendo isso, eu estou só dizendo que isto não é crime de responsabilidade, muito menos imputável dolosamente à senhora presidente Dilma Rousseff a ensejar impeachment. Não pode. Isso não é causa. Aí o Hélio Bicudo, cuja maior qualidade moral é ex-petista, já não está no seu melhor momento, a família está denunciando a manipulação dele, assina o requerimento. Quem deu a ele a autoridade moral para isso? Que legitimidade ele tem? A não ser um esforço de manipulação de propaganda para dizer até o PT está querendo o impeachment da Dilma. É só isso, tá certo? Agora eu quero lembrar que nós fizemos o Plano Real, nosso rating era nulo. Zero. Nenhuma agência de rating aprovava o Brasil. Nós fizemos o Plano Real, a FMI ficou contra. Nós fizemos o Plano Real, o governo dos Estados Unidos ficou contra. Eu tive uma discussão azeda na frente do Pedro Malan com Larry Summers, então secretário do Tesouro, numa reunião do FMI em Madrid. Nós fizemos contra todos eles, fizemos o Plano Real. Então, tudo bem, é ruim, mas o Brasil tem condição de resolver os seus problemas, apesar da queda da agência de rating. Vai cair. Não é um retrocesso? A culpa não é do governo? A razão da economia, é claro que é Não estou defendendo, não. É muito ruim o que está acontecendo. Não me põe onde eu não estou. Estou só querendo dizer o seguinte, que tem solução. Então, a outra retórica, austeridade fiscal. Esse ano fiscal vai ser pior do que o ano passado. Com toda essa amargura, a receita pública despencando e a despesa corrente com juro aumentando. Então, vai ser muito pior o ano fiscal, que eles alegam a austeridade, vai ser pior. Tudo que ele pensa. E parte importante do calor contra a Dilma é isso, é para tentar queimar a Dilma e já... de queimar o Lula, porque essa geração toda de tucanos, que está há 12 anos fora do poder, vai ficar 16 com o fim do mandato da Dilma, imaginar que o Lula vai ficar mais 8, para eles é inadmissível. Eles não falam isso, mas parte importante da escalada golpista é essa, é queimar o Lula. Queimar a Dilma para queimar o Lula, e o país que se arrebente, e o povo que exploda para essas pessoas. É isso. O senhor acha que o Lula volta a ser quem ele era quando saiu do governo, com mais de 80% de popularidade? Ele jogará fora uma biografia extraordinária, porque o Lula mudou o Brasil. Sejamos justos, e eu não faço isso senão por reconhecimento. O Lula criou mecanismos para esconjurar, acabar a fome no lado 100% das famílias brasileiras.
Eu sou do Nordeste, eu sei o que eu estou falando. 3 anos de seca. Quando acontecia uma seca dessa, era saque, era dificuldade, era gente humilhada pedindo esmola. Hoje não tem um saque com 3 anos de seca, porque acabou a fome no Brasil. Isso é uma proeza que é do Lula. Ninguém vai tirar isso dele, a não ser ele próprio, vulgarizando como ele tem feito a sua presença na vida brasileira. O Lula introduziu crédito para o povo. O crédito no Brasil era 13% do PIB só para branco, para rico. O Lula abriu crédito, 50% do PIB, para Casa Popular. É o maior programa de Casa Popular da história brasileira, o Minha Casa Minha Vida. O Lula abriu acesso à universidade para milhões de jovens filhos de pobre no Brasil que estão se formando. Enfim, o Lula mudou a política salarial brasileira, criando massa salarial inédita na vida brasileira. Isso tudo é fato. Gosta dele, não gosta dele. Eu acabei de dizer que perdi o respeito por ele, mas isso é obra dele. Isso é da história dele. Se ele volta para a política, eu próprio vou dizer umas coisas que eu não preferia não dizer. Porque é ruim para o país. Sabe, o Brasil não precisa de pai da pátria. Não precisa de um dono da vida, não precisa de um coronel. Tem que deixar de ser tão paternalista. Não, nós temos que estimular os jovens.